Agora, o que eu quero começar destacando aqui sobre a corretude desse algoritmo para vocês na hora da análise. Como eu argumentei lá na hora que a gente viu o exemplo, quando eu termino uma iteração desse laço principal aqui em cima, quando eu termino uma iteração dele, eu não ordenei apenas por aquele dígito. Como a ordenação é estável e o counting sort é estável, eu tenho o vetor ordenado considerando todos os dígitos do atual para trás, né, maiores do que o atual. E isso vai manter como invariante, que vai resultar na corretude do algoritmo. Eu não vou fazer a prova de corretude, mas ela é basicamente provar por indução que esse invariante se mantém. Então eu quero enunciar o invariante aqui para vocês enxergarem melhor o motivo desse algoritmo funcionar. Então vamos lá, no início de cada iteração, lembrando que é no início do laço externo, o laço lá que varia o valor do dígito, as strings estão ordenadas com relação aos subvetores, então não é com relação à chave inteira, mas com relação aos subvetores, que vão de dígito mais 1, onde dígito aqui eu estou pensando na variável, tá? Então é no pedaço que vai de dígito mais 1 até w menos 1. É o sufixo de cada chave. Tá? E isso, elas são ordenadas para todo i, para ir variando de 0 até n menos 1. Tá? Todas elas estão ordenadas, pensando de outra forma, se de repente eu falasse, ignora esses dígitos mais significativos aqui, foca só nisso, já está ordenado. No final de uma iteração já está ordenado a partir de dígito mais 1. Em cada iteração a gente vai avançando um dígito e mantendo, graças a essa habilidade ali, incrementando isso. A eficiência de tempo desse algoritmo é um pouquinho mais sofisticada, não é nada muito monstruoso. E ela vai ser uma composição em cima da eficiência de tempo do counting sort, já que a gente usou ele como algoritmo interno ali. Mas uma observação antes da gente entrar na continha é que se vocês olharem o código, cada dígito de cada chave só é considerado naquela iteração, na iteração em que o dígito tem aquele valor. Né? Eu nunca mais volto, eu nunca vou olhar, embora eu passe várias vezes aqui dentro, eu tenho vários fors internos aqui, eu passe várias vezes pelas chaves, eu passo por todos os elementos ali variando, sempre que eu vario i de 0 até n, eu estou passando por todas as chaves, eu nunca mais vou olhar para aqueles dígitos, só naquela iteração isso acontece. Tá? Para aqueles dígitos da chave, porque logo na sequência, mudou de iteração, o dígito vai ser decrementado ali, ele vai mudar de valor, e daí eu vou olhar para outro dígito da chave. Então, um jeito simples da gente pensar é, eu olho um número constante de vezes para cada dígito. Por conta disso, a minha eficiência vai ser proporcional ao número total de dígitos de todas as chaves. Né? Eu olho para todas as chaves, em cada vez olhando para um dígito diferente. Agora vamos fazer a conta melhor, agora que eu já dei essa intuição. Né? Nenhum dígito é verificado mais de uma vez. Quando eu digo mais de uma vez, é um número constante de vezes. Tá? Pensem assintoticamente. Porque eles só são verificados na iteração respectiva deles ali. Com isso, o radic sort vai ser linear no número total de dígitos. É essa a conclusão ali. Já que eu realizo um número de operações constantes para cada dígito. Isso vai ser da ordem, eu vou escrever primeiro, depois eu detalho com vocês, de n mais r vezes w. Sendo aqui n o número de chaves, eu já entro em mais detalhes do que significam os outros valores. A gente já falou, mas eu vou relembrar aqui. Mas vamos voltar, eu coloquei primeiro o valor, mas vamos voltar para o código para ver de onde vem isso. Né? Acho que é importante não ser uma coisa jogada, o professor falou. Não, vamos ver de onde vem. Notem que eu tenho um laço externo aqui, que domina todo o algoritmo. Né? Esse for grandão aqui, que ele começa com dígito igual a w-1 vai até 0, vai decrementando de 1 em 1. Então esse laço vai iterar w vezes. Né? Esse laço já me dá essa parte aqui da minha eficiência. E dentro do laço, o que eu faço? Eu tenho vários laços, mas nunca aninhados. Olha, eu tenho vários laços independentes aqui. Né? Eu tenho 5 laços. Algum deles iteram da ordem de n vezes. Vamos até destacar isso, gente, para ficar bem claro. Ó. Esse aqui itera da ordem de n vezes, número de elementos. Esse aqui itera, aqui, da ordem de n vezes, número de elementos. Não sei se eu peguei todos, mas... esse aqui itera da ordem de n vezes, número de elementos. Então, algum deles vão passar pelo vetor inteiro das chaves, vão iterar da ordem de n vezes. Outros vão iterar pelo número de possibilidades de valores, pelo R. Esse aqui itera da ordem de R vezes. Esse aqui, da ordem de R vezes também. Para todos os valores possíveis.
e foram todos os 5, né? Espero não ter comido bola em nenhum. Quer dizer, eu vou ter um número de operações proporcional a passar um número constante de vezes por todos os n elementos do vetor e por todos os r valores possíveis. E é daí que vem essa partezinha aqui, né? Esse n mais r da nossa eficiência. Eu vou ter em cada uma das w iterações passado por todos os elementos do vetor, então O de n, mas também passado por todos os valores possíveis, O de r. Só complementando, n é o número de chaves, r é o número de valores que cada dígito pode assumir, como a gente já tinha falado, e w é o número de dígitos em cada chave, o número de caracteres no nosso caso aqui. E daí uma questão aqui de eficiência para a gente conversar brevemente. Esse método vai ser melhor, ele vai ser melhor do que aquelas ordenações de propósito geral eficientes, quicksort, merge sort, que levam tempo O de n log n, quando? Notem que aqui eu tenho no O de n log n, eu tenho n, número de elementos, multiplicados por uma funçãozinha que cresce, log de n. Aqui eu tenho n mais r multiplicado por w. Vamos fazer um mapeamento aí. Quando que ele vai ser melhor? Quando o r for limitado por O de n. Aquilo que eu falei lá no início, né? O counting sort ele é bom quando o número de possibilidade de valores que a chave dele pode ter é menor do que o número de elementos do conjunto. Como eu estou usando o counting sort internamente, se esse r explodir, for muito grande, eu vou ter uma ineficiência. Se ele for proporcional ao número de elementos do conjunto, O de n mais r vai ser a mesma coisa que O de n. Vai ser proporcional a n, a uma constante que vai mudar, mas esse r não vai me atrapalhar. Tá? Então, é a primeira observação aqui, né, para eu poder comparar. Tem que falar, olha, o r não pode me atrapalhar, ele tem que ser limitado ali assintoticamente pelo número de elementos do conjunto. E, além disso, o meu w não pode ser muito grande, né, porque eu estou pegando n mais r, tudo bem, os dois eles são proporcionais a n, então vamos pensar, eu estou pegando n multiplicado por w. Se o w for enorme, me lasquei. Né? Então, a gente vai dizer que esse método vai se dar melhor quando r é limitado assintoticamente pelo número de elementos, e quando wzão aqui, o número de palavras da chave, for ozinho de log n. Tá? Sendo que ozinho eu não vou definir formalmente para vocês, isso é só uma oportunidade de jogar aqui uma anotação para vocês pensarem. Intuitivamente, quando eu falo ozão, eu quero dizer, olha, é proporcional a isso, é no máximo proporcional a essa função, tipo aqui, né? R igual a ozão de n. Ele pode ser da ordem de, a menos de uma constante, ele pode ser proporcional ao número de elementos. Ozinho quer dizer estritamente menor, tá? Assintoticamente menor. Aqui é isso que significa esse ozinho de log n aqui. Assintoticamente menor do que log n. Então, se o meu log n, mesmo log sendo uma função que cresce devagar, n for tão grande que o log n é maior lá do que o meu número, do que o w, o meu número de dígitos ou de caracteres da chave, o radic sort vai conseguir fazer um improvement, vai conseguir ser ainda mais veloz do que os nossos métodos de ordenação, que são muito bons, tá? As ordenações de propósito geral já são muito boas, em geral elas resolvem o problema. Isso aqui é para a gente otimizar além, quando é essencial ser muito rápido em situações específicas. E daí, de novo, para dar uma intuição mais palpável, mais concreta para vocês, vamos ver o quiz 3, que pede para vocês considerarem 1 milhão de elementos, então o número de elementos é 1 milhão, com chaves de 5 dígitos. Então eu tenho 5 dígitos ali, 1 milhão de elementos, e as chaves têm 5 dígitos. Eu peço para vocês compararem aqui log do número de elementos com o número de dígitos das chaves, para decidir se o LSD Radix é preferível ao Quicksort. Só para simplificar, eu coloquei dígitos aqui, eu vou colocar dígitos igual a caracteres, porque é o que a gente está vendo, né? Então a gente já sabe aqui que o meu R é 256, já que eu uso 8 bits para representar um caractere. Então eu não especifiquei o valor do R, né? Eu falei o número de elementos, eu falei o tamanho da palavra, faltou especificar o R para vocês poderem fazer essa continha. Pensa que o R, aqui no caso, é igual a 256. Então, façam isso aí para ver quem se dá melhor nessa situação, ficar mais palpável. Esse quiz ele é um improvement do quiz número 1 que eu deixei lá no primeiro vídeo sobre o counting sort, né? Para ver se o counting sort se dava bem ou mal numa certa situação. Eu quero saber aqui se o radic sort se dá bem ou mal comparado, por exemplo, com o quicksort nessa situação.
Então, eu recomendo que faça esse quiz para deixar mais palpável essa parte da análise que eu falei, que fica um pouco mais confusa. Sobre eficiência de espaço, que é mais simples do que a de tempo nesse caso. A memória adicional vai ser sempre proporcional àqueles vetores que eu uso. Eu tenho, se voltar aqui no código, o AUX, melhor dizendo até, vou voltar para onde estava as inicializações. Eu tenho o AUX, que é da ordem de N, e eu tenho o ocorre_pred, que é da ordem de R. Então o tanto de memória adicional que eu vou precisar, como eu reaproveito eles em todas as iterações, é N mais R, que é proporcional a N mais R, é limitado assintoticamente ali por cima por N mais R. Tá? Por conta dos vetores auxiliares que o counting sort usa. Notem que esses vetores eles são lá para permitir que o counting sort opere nos laços internos. E sobre a estabilidade, sim, é estável. O argumento para dizer isso é como o método interno é estável, ele ordena dígito a dígito com estabilidade, em nenhuma etapa pensa dois elementos que têm a chave inteira igual. Né? Se eles têm a chave inteira igual, eles vão ter todos os dígitos iguais. E em nenhuma das iterações ali que eu estou ordenando dígito a dígito, eles serão invertidos, porque eu estou preservando sempre ali a estabilidade em cada iteração. Então, se um elemento com uma chave A começou antes no vetor do que um outro elemento com uma chave A também, quando eu olhar dígito a dígito, eles sempre vão empatar, e no empate eu mantenho a posição original. Então, nunca inverto. Portanto, é estável. Mas o importante vocês lembrarem aqui é, como o counting sort, o método que eu uso ali dentro, é estável, e eu mantenho estabilidade dígito a dígito, isso significa que o método como um todo é estável. Mas se o método interno não fosse estável, isso não ia simplesmente tirar a estabilidade do meu método radicsort, ou do meu LSD radicsort. Ele ia destruir o método, não ia ordenar. Tá? Isso que tem a ver com aquele outro quiz que eu deixei. Se isso não ficou claro, voltem lá e pensem. Tentem fazer um exemplo ordenando passo a passo sem estabilidade, né, naquela tabelinha, para ver o que ia acontecer. Tá bom, gente? A gente vai falar ainda do LSD radicsort na sequência, pensando em chaves que são inteiros, não mais strings de caracteres. Conceito parecido, uns detalhes técnicos diferentes. E se der tempo, a gente fala do MSD radicsort também.